E aí, você já estudou a Lei 8080 hoje? A Lei 8080 é a lei mais importante para todos os concursos da área da saúde, independente da área de formação que você seja, seja a nível superior, seja a nível médio, essa lei vai aparecer na sua prova. Essa é a lei orgânica da saúde, né? Inclusive ela tem esse nome aqui, sempre que você vai aparecer nessa prova, vai aparecer o nome dela e o nome Lei Orgânica da Saúde. E ela é a lei que vai falar como o SUS deve funcionar dentro do Brasil, né? Como a saúde pública deve se organizar. Essa lei ela é dividida em vários temas, né? Vários tópicos diferentes. Nós temos aqui os objetivos, os princípios e diretrizes, que é um tema extremamente importante dessa lei. Nós temos sobre a organização dela. Eu gravei já esse vídeo daqui, né? Que você pode ver aqui no YouTube, sobre os temas mais importantes que caem na prova. E esse vídeo aqui vai ser parte de uma série e que nós vamos falar sobre a lei inteira, né? Não vai ser só os tópicos mais importantes, e sim sobre tudo que cai na prova, né? Aqui foi focando nos tópicos mais importantes que vão cair, mas não estão todos. Por isso vai vir essa série agora falando sobre todos os temas que caem na prova, né? Tudo dividido em tópicos, para você saber o que você está estudando e se organizar direitinho. E caso você ainda não me conheça, eu sou o Bruno Tizeri, sou enfermeiro especialista em educação e esse aqui é um canal focado em concursos para a área da saúde. Então, se você deseja ser um funcionário público, deseja passar em algum concurso público da área da saúde, se inscreve aqui no canal que com certeza eu vou te ajudar. E antes de começar a ver a Lei 8080 por si só, né, vamos ver um pouco sobre o contexto em que ela foi criada para a gente entender o motivo dela ser tão importante, né? Antes da própria Lei 8080 vir, né, a gente estava ali um período de ditadura, a ditadura acabou ali em 1985, e no ano seguinte a ela, a gente teve a 8ª Conferência Nacional de Saúde. O que é essa Conferência de Saúde, né? É um meio ali das organizações se encontrarem, seja a parte civil, os políticos e todas as pessoas influentes, interessadas em movimentar a temática de saúde, conversar, e nesse período aqui, foi um período especial, né? Por isso que a gente estuda a 8ª Conferência por si só, porque ela foi o período logo depois da ditadura, e o que foi discutido na 8ª Conferência Nacional de Saúde foi utilizado logo depois na Constituição Federal, que foi feita ali em 1988, né? Que é uma temática também muito importante para a prova. Então, foi debatido, né, como idealizado, como deveria funcionar a saúde pública no Brasil. O que foi escolhido ali, desenvolvido, pensado, foi utilizado na Constituição Federal, e o que foi decidido ali, né, saiu logo depois na Lei 8080. Você vê que ela sai em 1990, logo depois da primeira Constituição Federal. E essa lei serve para dizer mesmo como vai funcionar, dispor regras e ver como os dispositivos falados aqui na Constituição Federal vão funcionar na prática. E essa lei, a Lei 8080, não é uma lei estática. Ela não foi escrita lá em 1990 e continua do mesmo jeito que foi escrito até hoje, até porque não vai funcionar, né? A sociedade está sempre mudando, os recursos estão sempre mudando e as necessidades estão sempre mudando também. Por isso, é uma lei que está sempre em alteração, né? Ela está sempre mudando. Por isso, durante o texto, quando você for pegar a lei na íntegra para ler, coisa que eu recomendo que você vá, o vídeo aqui é para te ensinar a estudar e você aprender ali os tópicos mais importantes, mas mesmo assim, eu te recomendo que você pegue a lei na íntegra mesmo para você dar uma olhada, né? Para ter um estudo mais completo. E você vai ver lá, né, que aqui você tem, por exemplo, esse daqui, que é o texto original, que ele foi riscado porque ele foi vetado ou alterado. E logo abaixo vem aqui a descrição, olha, ele foi alterado pela Lei 12.864 em 2013. Então, por exemplo, se você está pegando algum material antes de 2013, está pegando algum livro antigo, algum material antigo que você tenha em casa, se ele for antes de 2013, ele não vai trazer essa alteração aqui. Então, vale a pena você sempre pegar um material moderno, assistir uma videoaula moderna. Por exemplo, aqui eu estou gravando em 2025. Se sair uma alteração em 2026, também não vai estar atualizado. Da mesma forma que se você pegar algum vídeo que foi gravado anteriormente, né,
não vai estar atualizado e pode perder alguma coisa ali, você está estudando por um material desatualizado. Então, sempre que você procurar alguma videoaula, procure uma videoaula mais atualizada possível. Lógico que é um professor que você goste também. Então, assim, uma das coisas que você vai ver é essa alteração aqui com a parte correta por baixo, da mesma forma que aqui, olha, teve uma alteração aqui também. Nessa parte aqui não foi retirada, uma parte sim incluída, muitos artigos foram incluídos, por exemplo, na parte de princípios, vão ter os princípios lá do SUS e foi incluído princípios novos, que você também tem que ver, o material moderno que vai estar esse princípio. E também tem partes que são vetadas, né? Eu acabei não trazendo aqui, mas ela vai estar riscada e escrito vetado, né? Logo do lado. Essas são as alterações que você vai ver. Outra coisa importante é que no seu edital, provavelmente vão ver várias leis depois da Lei 8080. Isso não quer dizer que é uma lei que você precisa de fato estudar, e sim uma alteração. Por exemplo, você vai ter lá a Lei 8080 no edital. Se ele quer a Lei 8080 moderna, né, o mais atualizado possível, ele vai estar lá escrito a Lei 14.572, que é uma alteração da Lei 8080. Então, você, quando está pegando o edital, vai vir lá também Lei 14.572. Porque ele está falando da alteração da Lei 8080. Então, você não precisa pegar essa lei para estudar ela, né? Só você vir aqui na Lei 8080 que já vai trazer essas alterações. E a primeira coisa que você tem que fazer quando pegar uma lei para ler é ir lá em cima. Isso aqui é o cabeçalho da lei, né, que eu trouxe. E logo no início, né, vai ter sempre essa parte aqui em vermelho. Né? Toda lei que você vai pegar isso. Essa lei é dizendo do que se trata, né? Dizer o porquê que essa lei foi escrita, o que vai trazer essa lei. É como se fosse um resumo da finalidade dela. E ela vai falar que ela dispõe sobre condições para promoção, proteção e recuperação. Esse texto aqui, essas palavras-chave vão aparecer durante quase todo o texto. Muitas coisas vão estar falando sobre promoção, proteção e recuperação. E em questões que querem cobrar a Lei 8080, você também vai aparecer lá. Então, são palavras-chave que você precisa ter na sua cabeça. A promoção, a proteção e a recuperação. Isso aqui você precisa ter na sua cabeça, porque sempre vai ser cobrado, você sempre vai estar vendo. O que não é muito difícil não, porque toda questão vai aparecer, promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, se você está sempre vendo isso, você vai acabar decorando. E essas três palavras-chave, às vezes, parecem tentando te confundir com os princípios doutrinários do SUS, né, de universalidade, integralidade e equidade, né? Então, são coisas diferentes, não são a mesma coisa, e também aparecem tentando confundir com o conceito, né, de níveis de complexidade, né, de atenção primária, atenção secundária, atenção terciária. Então, promoção não está relacionada à atenção primária, proteção também não está relacionada à atenção secundária, e recuperação não está relacionada à atenção terciária. Então, às vezes, eles tentam trazer isso como são promoção, proteção e recuperação. As pessoas, às vezes, pensam que é atenção primária, secundária e terciária, né? Não tem uma coisa relacionada a ver com a outra. A atenção primária faz promoção, faz proteção e também faz recuperação, né? Todas essas três também aparecem na atenção primária, então uma coisa não tem relação à outra, isso é só para te confundir na hora da prova. E, além de dispor sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento. Por isso que eu falei também, um dos temas que a gente vai estudar daqui para frente, né, é sobre a organização do SUS e como ele deve funcionar. Então ele vai falar sobre a organização, o funcionamento dos serviços correspondentes que ele vai estar ali executando, né? E também de outras providências. Então, essa daqui é a definição do que é a Lei 8080. Então, essa aqui é um texto que vale muito a pena você dar atenção, né? E ter na sua cabeça, porque às vezes você resolve uma questão só sabendo isso aqui. E no artigo 1º, ele vai falar sobre o que ele regula, né? A gente já está aqui, já está começando a ver, de fato, a lei. Ele vai falar que a Lei 8080, ela vai regular em
todo o território nacional. Isso aqui vale a pena você ver, porque muitas questões vão falar que é só para um estado ou que é só do município, ou que é facultativo, ou seja, que o município vai escolher participar, ou se ele quer ou não, ou se o estado quer ou não. Aqui não, a lei diz claramente que vale para todo o território nacional, o que é lógico, né? Você raciocinando, você vai ver que é uma lei nacional que está regendo o SUS inteiro, então, obviamente, ele vai pegar todo o território nacional. Então, ele vai falar sobre as ações e serviços de saúde executados de forma isolada, ou seja, uma instituição, um município, ou conjuntamente, né? Você pode dizer articulações entre público e privado, articulações entre um município e outro, articulações entre uma instituição ou outra, de caráter permanente, ou seja, algo que está ali sempre funcionando, um hospital, uma instituição que está ali sempre funcionando e executando aquelas mesmas ações, ou de forma eventual, por exemplo, um acontecimento ou uma campanha de saúde, né? A gente vê sempre na televisão, campanha da vacinação, uma vacinação específica. Essas são atividades de caráter eventual e que devem seguir os preceitos da Lei 8080 também. Pessoas naturais ou jurídicas, seja, eu, assim como pessoa, eu quero fazer uma atividade, eu também tenho que seguir os preceitos do SUS, os preceitos da Lei 8080. E se eu sou uma empresa, né, eu sou uma pessoa jurídica, da mesma forma, eu também tenho que fazer isso. Seja ela de direito público ou de direito privado. Isso também é uma coisa que cai muito em questões, né? Porque as pessoas pensam, o SUS, a Lei 8080, está falando sobre o serviço público de saúde, mas não. Ela também está falando do serviço privado, né? Que é como caráter complementar de saúde. Então, ele também está sendo regido pela Lei 8080. E aqui eu trouxe uma questão que não é muito tema da aula, né? Mas é uma das coisas mais cobradas, né? Por algum motivo do temática Conferência Nacional de Saúde. Por isso eu trouxe aqui só para você ter na cabeça que esse é um tema importante também, que você vai precisar estudar e pegar aqui uma das coisas que cobram bastante, que sinceramente eu não vejo muito motivo. Mas vamos seguir. A questão diz, uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde é a participação e o controle social. Para isso, existem os conselhos e as conferências nacionais de saúde, que eu tinha dito, né? É o lugar ali que a sociedade vai se unir e vai discutir sobre políticas públicas, sobre o que ela precisa fazer, o que precisa mudar, o que está necessitando aqui e acolá, né? Para isso que servem as conferências nacionais de saúde. Aí ele vai perguntar qual é a periodicidade dessas conferências de saúde, ou seja, com que frequência acontecem essas conferências. Essa não foi uma coisa que eu falei, porém, né, porque não é a temática de fato, né, mas é uma coisa que cai frequentemente, que ela é de 4 em 4 anos, né? Isso vai aparecer na sua prova, possivelmente, e se você quiser estudar essa temática específica, tem vídeo aqui no canal, só você procurar lá, que você vai ver, essa é uma temática importante também, inclusive vai ter uma reformulação desse vídeo, né? Agora eu estou reformulando todos os vídeos de saúde pública, que são os mais importantes. Agora eu estou começando pela Lei 8080 e futuramente vai ter também falando sobre as conferências nacionais de saúde. A próxima questão fala: a Lei 8080 regulamenta a Constituição Federal de 88, que foi que a gente falou. E é a primeira lei orgânica, está falando da Lei 8080 do SUS. A lei dispõe sobre, como eu falei, né, promoção, proteção e recuperação da saúde e a organização e o funcionamento de serviços correspondentes, que é aquela definição que a gente conversou, né? No primeiro artigo, que foi o que a gente viu, da lei orgânica, faz uma referência ao artigo 196 da Constituição Federal. Como eu falei, né, ela vai estar regulamentando ali, falando o que já foi decidido na Constituição Federal. Então, muitas coisas ela vai trazer repetido às vezes, né? Por exemplo, quando a gente for ver princípios e diretrizes,
você vai ver que as diretrizes estão dentro da Constituição Federal e ela vai trazer essas diretrizes todas como princípios do SUS. Então, por exemplo, quando você estiver estudando os princípios do SUS, vão estar aqui na Lei 8080. Porém, as diretrizes vão estar na Constituição Federal, apesar de ela ter trazido também, todas as diretrizes estão como princípio também. Mas aí vamos seguir. Primeira letra, né, a letra A, o artigo 1º dessa lei regula em todo o território nacional, né, tá certo? As ações e serviços de saúde executados isolada ou conjuntamente, né, como a gente falou, uma instituição só, ou articulado com outros, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado. Essa daqui parece estar certa, né? Vamos seguir para a próxima. Essa lei, né, o artigo 1º vai... a lei regula, né, a lei 8080, regula em todo o território nacional e internacional, né, aqui está um pouco exagerado. A lei 8080 não vai falar sobre regular o outro país, né? Nenhum país pode fazer isso, nenhum país pode regular o outro, então isso não vai fazer. As ações e serviços de saúde executados isolado e conjuntamente, também está certo, permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado. Então ela aqui está errada por conta da parte internacional. A C, ela lei regula todo o território nacional, ações e serviços de saúde executados isoladamente em caráter não permanente e eventual. Então ela não é só isoladamente e não é em caráter não permanente ou eventual, né? Ela é em caráter permanente, deveria estar sem esse aqui, sem esse não, é em caráter permanente e ou eventual, né? Por pessoas naturais ou jurídicas de direito privado. O resto está certo. Essa lei regula em todo o território nacional, isso aqui a gente já viu que não é. Vamos seguir já pulando para a próxima. Em todo o território nacional, está correto, ações e serviços de saúde executados de forma conjuntamente, não é só conjuntamente, né? É de forma isolada também, em caráter permanente ou eventual por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado. Então, a certa é a letra A, né? Tá falando ela certinho. Você vê que é uma pergunta que você responderia só de saber aquela definição, né? E o artigo 1º, que também aparece muito em prova, né? Então, é só você saber a definição e saber o primeiro artigo, você já responde muitas perguntas. Por isso que eu trouxe aqui separado, né? Em uma próxima questão, a Lei Orgânica da Saúde trata a organização, a direção e a gestão do SUS. É a lei, nós temos a Lei 8.142, a Lei 8.246 ou 8.078. Aqui, obviamente, o temático da prova é a Lei 8080, então você pode pensar que é a Lei 8080, já, e tá certo, né? Mas eu trouxe aqui só para você ver que outras leis também são importantes, que é a Lei 8.142. A Lei 8.142, ela vai falar sobre a participação da sociedade no SUS. Ela é algo que deveria estar na Lei 8080, ela fazia parte do projeto inicial, né? Só que na hora de ir para votação, né, para ir ali para o presidente aceitar, ele vetou essa parte. E a população não gostou, né? As pessoas que estavam ali, né, da Comissão Nacional de Saúde não gostaram, botaram pressão. E meses depois saiu a 8.142 falando sobre a participação da sociedade. Então, muitas vezes, quando você vai estudar a Lei 8080, você estuda junto, né? Logo depois, a 8.142, que vai falar sobre uma parte muito específica ali do que deveria estar na Lei 8080. Por isso que eu trouxe aqui ela falando, né? E essas duas outras leis aqui não têm relação, de fato, direta, assim, com a saúde, né? Não são leis que se estudam, né? Eu trouxe essa questão mais para a gente falar sobre a 8.142. E com isso, a gente chega ao fim da primeira parte, né? A minha ideia é que com essa série foi fazer tudo divididinho em cada temática, por isso esse vídeo aqui ficou um pouco menor, tá agora em 20 minutos, provavelmente editando vai ser bem menor que isso, mas foi só para te dar uma introdução sobre essa temática. O próximo vídeo já vai ser um pouco maior, um pouco mais denso, só queria começar devagar, fazendo só uma introdução para essa lei que é tão importante para o seu estudo. Então,
Muito obrigado por ter assistido até o final. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!